paz, irmãos e irmãs. Mais uma reunião de oração começando e também mais um salmo a ser estudado. Hoje, o salmo de número 103. Com o estudo do salmo 103, nós chegamos a 35 salmos estudados. Tem sido momento oportuno, tem sido um momento agradável conhecer um pouquinho deste livro da Palavra de Deus. Que os irmãos possam abrir os seus corações e, com atenção, aprender um pouco mais a respeito do relacionamento com Deus. Para início da nossa reunião, antes do estudo propriamente dito do Salmo 103, vamos nos colocar na presença do Senhor. Deus eterno, Deus bondoso, graças te damos, ó Pai, pelo dia, pela vida, graças te damos pela reunião, pela tua igreja, que se dispõe a buscar a tua presença, a estudar a tua palavra e a interceder por questões, Senhor Deus, que têm afligido a vida de muitas pessoas, que têm, Senhor Deus, afligido as nossas próprias vidas, e neste momento nós temos a oportunidade de colocar essas nossas aflições na tua presença. Mas também, Senhor Deus, é momento em que nós podemos agradecer por tantas coisas que o Senhor faz e tem feito por nós. Nós queremos que o Senhor esteja nesse instante, através da ação do teu Espírito Santo, nos conduzindo, nos edificando, nos fortalecendo e fazendo com que a mensagem da tua palavra fique gravada em nossas mentes e em nossos corações. Nós oramos pedindo estas bênçãos, louvando e agradecendo ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 103, nós vamos fazer a leitura. Antes, porém, da leitura, nós temos o nosso gráfico do progresso do estudo dos Salmos, que nós temos tido a oportunidade de fazer toda terça-feira. Deem uma olhada neste gráfico. Façamos então a leitura do Salmo de número 103, texto que usaremos para nossa edificação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo.
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, na Bíblia nós temos a revelação de Deus. A Bíblia revela um Deus que se importa com cada um de nós, que ama a sua criação, provê o seu sustento, vida e tudo mais. E isso é indistintamente de ser ou não ser alcançado pela sua graça. Jesus já disse isso em certa vez, quando ele afirma que o sol ou a chuva se levanta ou cai sobre justos e injustos. Este é um salmo de louvor a Deus, de Deus como Salvador e Criador, Pai e sustentador, misericordioso e poderoso. Nesse salmo nós temos uma profissão de fé, e a profissão de fé da igreja, a nossa profissão de fé é a seguinte: o Deus que adoramos é verdadeiro em suas promessas, constante em sua fidelidade e consistente em seu comportamento. Esta é a revelação que o Salmo 103 nos dá de Deus. O Salmo 103 ele pode ser dividido da seguinte forma: cântico de abertura, versículos 1 e 2, uma experiência pessoal, os versículos 3 a 5, a ação de Deus na vida da comunidade, os versículos de 6 a 18, um cântico final, os versículos 19 a 22. Vamos analisar primeiramente a parte da experiência pessoal, ou seja, os versículos 3 a 5. Uma experiência pessoal, ela é fundamental. Deus mantém uma relação pessoal com cada um de nós. E é esta a verdade básica que traz para nós bem-estar. E esta verdade básica é o nosso bem-estar. A consciência do amor de Deus, saber, conhecer e experimentar o amor de Deus é a experiência fundamental das nossas vidas. O amor de Deus trata o nosso coração, nos liberta daquilo que nos incomoda e machuca. Nossos corações são inundados com sua paz e a nossa vida é refeita. O que Deus faz por nós? O relacionamento com Deus, ou o relacionamento de Deus com aqueles que o seguem, ele é percebido pelas seguintes ações reveladas nesse texto. Ele é quem perdoa, ele é quem sara, ele é quem redime, ele é quem coroa, ele é quem revitaliza. Se o relacionamento com Deus é de suprema importância, o pecado destrói esse relacionamento, enquanto o sofrimento pode aprofundá-lo. A vida do salmista, do autor deste salmo, foi invadida pela graça de Deus. E essa graça alcança todas as áreas de sua vida e a ilumina. Ilumina as mais diversas situações que só enxergávamos ou onde só enxergávamos pecado, doença e morte. Somos ensinados que a vida ao lado de Deus sempre significa um novo começo. Uma nova realidade se inicia quando Deus entra na vida humana. E ainda mais, que a alegria que o faz louvar está justamente na constatação daquilo que acontece em sua própria vida. Ele percebeu que a vida não pode prosperar separada de Deus. E separada de Deus pelo pecado. Desta forma, ele estabeleceu
como o mais importante fundamento da sua fé, a certeza de que o próprio Deus remove o mais sério obstáculo, perdoando todas as suas transgressões. Além disso, a mão de Deus foi mais longe, agindo graciosamente através da libertação da doença e dos perigos da morte. Mais além, ele percebe que a renovação da vida vem das mãos de Deus. A experiência com Deus é fundamental, porque aprendemos que Deus age muito além das nossas expectativas. Seu amor por nós é intenso e imenso. Essa é a experiência particular, a experiência pessoal, a experiência do indivíduo com Deus. Percebendo todas essas ações de Deus, todas essas manifestações da graça de Deus na sua vida. E aí então ele parte para falar de uma experiência comunitária. A partir da minha experiência, eu percebo que Deus é o Deus do povo. A coletividade está nos planos de Deus. Eu sou um com os outros e para os outros. Deus não é somente Deus de indivíduos, mas de indivíduos que se encontram para formar um corpo, para formar uma família. A família do povo de Deus. Quando ele fala sobre essa experiência comunitária, ele relembra a saída do povo de Israel do Egito. E esta história, ela pode ser chamada de o registro da ingratidão humana à manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Ele, nessa história, relembra a ingratidão mal-humorada que Deus recebe como resposta ao perdão, cura e redenção. Como Deus trata o seu povo? Olhem o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Com sua fidelidade, compaixão e amor, Deus trata o seu povo. Agora, façamos a leitura do versículo 8 para percebermos isso. O Senhor, ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. A experiência comunitária, ou nessa experiência comunitária, nessa experiência coletiva, duas consequências elas são apresentadas para nós, né? Duas consequências do temor e da misericórdia de Deus. Os versículos 11, ou o versículo 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. E o versículo 13 revela também uma outra experiência que nós temos no relacionamento coletivo com Deus. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o amam, ou dos que o temem. A experiência coletiva, ou na experiência coletiva, acontece a manifestação da misericórdia de Deus. Acontece o exercício do perdão. A compaixão de Deus, ela é apresentada, porque Deus conhece nossa estrutura, conhece nossa necessidade. Enquanto povo, somos chamados para viver sob o temor do Senhor, para que tenhamos uma caminhada segura. Tanto a experiência pessoal como a experiência comunitária ou coletiva, nós podemos dizer que são dois cânticos. São dois cânticos aparentemente parecidos,
mas partem de concepções diferentes, de visões diferentes. O primeiro, partindo da experiência pessoal, e vê a visão de Deus, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que perdoa, o Deus que redime, o Deus que revitaliza. O segundo cântico abrange então a coletividade e parte do entendimento da criação de Deus. Deus é o Deus de toda a criação, incluindo todas as coisas criadas. E aí então a atitude de louvor envolve todo o ser humano, todo o meu ser, todo o ser de todas as pessoas. Envolve a consciência da compaixão amorosa de Deus. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E a partir daí, todos os seres celestes são convocados a cantar o amor de Deus. A experiência pessoal se completa na experiência comunitária. Nos leva a celebrar o amor restaurador de Deus, desse Deus que nos acompanha a cada dia e nos enche de esperança. Por isso, o Salmo 103 vai terminar novamente com o convite para se bendizer o nome do Senhor. No início é bendize, ó minha alma, ao Senhor, e no final é bendize ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Aí vem novamente a experiência pessoal, percebendo toda a ação de Deus na coletividade ou na criação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este é o Salmo 103. Para que o Salmo 103 fique gravado nas nossas mentes, eu quero que os irmãos ouçam uma música e durante essa música procure ver, né, as ações de Deus, como o Salmo nos propõe, as ações das experiências pessoais, as ações da experiência coletiva para bendizer ao Senhor. Essa música foi gravada pelo conjunto Vencedores por Cristo, né? E é uma música que nos traz muita edificação. Eu vou colocar essa música para que sirva de um momento de oração, de apresentação da vida na presença de Deus, bendizendo, adorando e louvando ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazem sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio.
para encerrar o nosso culto, a nossa reunião de oração, o nosso culto de estudo bíblico, nós vamos ter a nossa oração de intercessão. E eu quero convidar você para que retome aqueles pedidos que você anotou no início de agosto, quando iniciamos o mês de agosto. Nós pedimos para que você fizesse, né, anotações sobre pedidos de oração e também de agradecimentos ao Senhor. E eu gostaria que hoje você incluísse os missionários Lucas e Josi. Eles são da IPI do Brasil, eles são membros da IPI de Alfenas e estão atuando como missionários pelo Jokun, na Turquia. E hoje ele me escreveu pedindo para que nós intercedêssemos junto a Deus, pois eles estão sofrendo pressões do governo da Turquia para se retirarem do país. E só poderão ficar se eles conseguirem comprar um imóvel. E eles estão, né, sendo abençoados por Deus nesse sentido, né, de conseguir o dinheiro juntamente com uma outra pessoa, pois lá pode o imóvel ser colocado em nome de duas pessoas, né, e aí então eles estão juntando, né, as suas reservas para comprar esse apartamento na Turquia, que é um apartamento pequeno e falta pouco dinheiro para isso, né? Em dinheiro do Brasil, ou seja, em real, né? Eles estão precisando de R$ 3.000 para completar o valor para comprar o apartamento. Então vamos orar, né? Vamos nos colocar na presença de Deus, até mesmo se você for tocado por isso, né, para ajudar o Lucas e a Josi, é só falar comigo. Nós temos como passar o número de conta para que uma oferta seja enviada para esse missionário. Tenha o seu período de oração, de intercessão, e interceda, né, pelos missionários Lucas e Josi. Vamos encerrar orando ao Senhor? Obrigado, Pai, porque através do Salmo 103 o Senhor nos convida a lhe bendizer, apresentar, Senhor Deus, as nossas ações de graças, louvar o teu nome, Senhor Deus, por todos os teus feitos, por tua misericórdia, Senhor Deus, porque o Senhor nos redime, o Senhor nos salva, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos cura. E queremos, Senhor Deus, nesta hora interceder, ó Pai, pela tua igreja, para que ela seja fortalecida pelo Senhor, ó Deus, e seja abençoada, Senhor Deus, por ti. As intercessões feitas, ó Deus, possam ser apresentadas diante do Senhor e, na medida, Senhor Deus, da tua vontade, o Senhor, ó Pai, atender àquelas pessoas que necessitam, Senhor Deus, de uma manifestação da tua graça, misericórdia, amor. Fortalece, Senhor Deus, o teu povo, cura, Senhor Deus, os enfermos, anima, Senhor Deus, os que estão enfraquecidos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos que estão necessitando, Senhor Deus, de cuidados emocionais ou até mesmo, Senhor Deus, de cuidados físicos e pessoais. Cura, Senhor Deus, o teu povo. Atua, Senhor Deus, na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, de tal forma que eles sejam fortalecidos pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, por oportunidades como esta, Senhor Deus, de orar e interceder por pessoas, ó Deus, que estão realizando o trabalho de evangelização em outros países. E agora apresentamos diante do Senhor a vida dos missionários Lucas e Josi, para que eles consigam, Senhor Deus, realizar esse intento e sejam, Senhor Deus, instrumentos nas tuas mãos para alcançar pessoas na Turquia. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite de descanso, abençoa-nos, ó Pai, supre as nossas necessidades. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Deus abençoe a você, sua família, todos os seus, e até logo mais no domingo pela manhã ou no domingo à noite, em culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus.